Preocupação é lá com quem está no sistema prisional, inclusive aqui em Maceió, porque a Comissão de Direitos Humanos da OAB solicitou ao Ministério Público de Alagoas a apuração de supostas práticas de tortura e também superlotação em presídios de Maceió. A Carol Guibo está ao vivo com a gente para nos contar mais que denúncias são essas que chegaram à OAB sobre a situação dos reeducandos, né? São várias, mas aí eles estão destacando tortura, superlotação, problema até com higiene e alimentação. É um combo de problemas, é isso que os reeducandos estão enfrentando, Carol? Exatamente, Bia. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Só esse mês foram 18 denúncias relatadas tanto a advogados quanto a familiares que trouxeram essa queixa à Comissão de Direitos Humanos da OAB. São denúncias, como você falou, que vão desde tortura, passando por alimentação inadequada, demora para conseguir fazer a marcação de visitas. Por conta disso, o Arthur Lira, que está aqui do meu lado, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, já entrou com uma ação, inclusive no Ministério Público, para poder levar para frente essas denúncias dos presidiários. É isso mesmo. Muito boa noite, doutor Arthur Lira. Boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta. De fato, nós recebemos ao longo de todo este mês de março denúncias de familiares e também de colegas advogados e advogadas que atuam no sistema prisional. E diante dessas denúncias, nós oficiamos os órgãos de controle competentes, como o Ministério Público Estadual e o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Poder Judiciário, ligado ao Tribunal de Justiça, para que seja apurado essas situações, bem como a própria Secretaria, que é responsável pela ressocialização no sentido de solucionar esses entraves e voltar à normalidade em nosso sistema prisional. Doutor, são 18 denúncias, né? Entre elas tortura, né? O que a gente pode destacar aí dessas denúncias que chegaram até vocês? De fato, houve relatos sim do uso excessivo da força policial e aí por conta disso que nós oficiamos o Ministério Público, que é o órgão responsável por fazer esse controle externo da atividade policial dentro do sistema prisional, porque de fato chegaram diversos relatos de que houve nessas modificações que ocorreram no sistema, o uso excessivo da força desses policiais. Então, sinais de agressão, denúncias também de muita sanção no sentido de punir em determinado ato, punir todos que estão aqui naquele módulo, naquela cela. Então, essas situações de fato configuram-se sim e aí precisam ser apuradas pelos órgãos competentes. Situações que foram relatadas como alimentação inadequada, elas vêm muito em consequência dessa superlotação que está sendo colocada, né? O que seria essa superlotação? A gente tem números? Exatamente, houve uma modificação recente, inclusive de uma empresa que deixou de prestar o serviço dentro do sistema prisional e por conta disso está havendo uma série de mudanças e de alterações dentro do sistema prisional que de fato vem ocorrendo exatamente isso, uma superlotação, especialmente no PSM2 e no PSM3 e por conta disso vai surgindo uma série de denúncias que são consequências dessa superlotação, a exemplo da alimentação, da falta de materiais de higiene básicos para atender todo mundo, então de fato é consequência dessas modificações. Quando o doutor fala que em PSM 2 e 3 é Presídio de Segurança Máxima 2 e 3, é lá onde foram relatados, nesses dois ambientes, relatadas aí essas denúncias, tortura, alimentação inadequada, como isso poderia comprometer, né, esse trabalho de reeducação, né, de reinserção dessas pessoas para a sociedade? Sem sombra de dúvidas, essas falhas que vêm sendo relatadas, de fato, atrapalham nesse processo, porque, inclusive, uma das demandas é o pouco contato que os familiares têm, tanto com a equipe técnica, quanto com o próprio reeducando, né? A exemplo de casos que chegaram de que a próxima visita só ocorrerá no final do mês de maio, ou seja, mais de 2, 3 meses de espera para que se tenha esse diálogo entre a família que ajuda nesse processo de fortalecimento de vínculos e de certamente reinserir na sociedade. Então, é através dessas situações que de fato vem tendo esses entraves e consequentemente, prejudica o processo de ressocialização daqueles que estão no sistema prisional.
Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Esse é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, passando um retrato aí, passando a manifestação, né, essas denúncias que os reeducandos têm feito tanto aos advogados quanto a familiares de torturas, de abuso de poder por parte de agentes penitenciários, de alimentação inadequada. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso. Bia. Muito obrigada, Arthur Lira. Muito obrigada, Carol Guibo, trazendo então um detalhamento do que está acontecendo, né? A demora dos parentes desses reeducandos para marcar uma visita, para agendar uma visita, quer dizer, uma espera de 2 meses. Dá para entender um pouco a questão de logística, né? Porque se está superlotado, tem muita gente por lá. E aí, como receber tanta família no final de semana, no período de visitação? Tem que fazer todo o organograma, né? Para saber quem vai ter acesso, quem não vai. Não dá para todo mundo entrar ao mesmo tempo, porque está superlotado. Então, um problema leva ao outro. A mesma coisa para a alimentação, mas tem denúncias mais graves, como prática de tortura. Isso no Presídio de Segurança Máxima 1 e 2 aqui em Maceió, tá? Então, a gente procurou a Secretaria de Ressocialização, mas ainda não tivemos uma resposta sobre essas denúncias que são feitas não só pelas famílias dos reeducandos, como também por advogados, né, que representam esses apenados e pessoas que estão lá esperando ainda por julgamento. A gente está aguardando o posicionamento da Séries e se chegar ainda hoje, a gente explica. Estamos de volta com o Cidade L agora na reta final, são 7 horas e 44 minutos. E a gente falou agora há pouco sobre o caso das torturas que detentos estariam sofrendo em presídios aqui de Maceió. O presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Alagoas entrou em contato com a nossa produção e deu um posicionamento. Vamos acompanhar. O representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, né, cita a prática de tortura, né, e na matéria fala também de abuso de poder por parte de policiais penais, né. No caso também cita a questão de visitas, né. De fato estão havendo mudanças, né, em algumas unidades prisionais, onde teve a saída de uma empresa, né, que fazia parte de cogestão do PSM3, e realmente nesses casos precisa de uma reorganização, né. Então assim, as visitas podem sim demorar um período maior, certo, para acontecer, porém um prazo necessário para que haja uma readequação para garantir a segurança desse procedimento, certo? A gente não pode estar colocando visita dentro de unidade prisional de qualquer forma. No que se diz a questão da tortura, a gente espera que hajam denúncias formais, porque assim a gente não vê chegar, né, nenhuma notificação para os nossos colegas policiais penais em relação a esses fatos citados na matéria. Então isso nos causa uma grande indignação, né? Em relação a essa questão de abuso de poder também, né? O que a gente faz é o uso da força, né, de maneira legal, o uso proporcional da força, né, o uso progressivo, quando é necessário. Vale lembrar que nós estamos custodiando criminosos, assaltantes, assassinos, traficantes e tudo mais. Presídio não é colônia de férias. Lá precisa existir disciplina. E quando não há disciplina por parte dos presos, certo? É preciso se implantar isso. Então, se houver de fato denúncia de tortura, que se encaminhe aos órgãos competentes. Existe o Ministério Público, existe a própria Corregedoria das Séries, existe a Secretaria de Defesa Social, existe o próprio Judiciário, onde pode ser encaminhadas essas denúncias. Porque nós não somos a favor de tortura, certo? Nem de abuso de poder. Nós trabalhamos conforme a lei nos permite. Ponto. Existe a teoria da ressocialização e a lei cita isso, e isso é feito. Mas existe também o cumprimento da pena, existe a disciplina, e isso a gente também tem que fazer no sistema prisional. Se há alguma prática de tortura, se advogados estão levando isso para a Comissão de Direitos Humanos da OAB, levem também aos órgãos competentes para que seja apurado. Existem presídios superlotados, com certeza, sempre existiu. Eu fiz o concurso em 2006, né, nossa categoria está completando 20 anos esse ano, e desde que nós começamos a exercer essa profissão, existem presídios superlotados em Alagoas. Agora, se há realmente, né, convicção por parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que é esse tipo de prática no sistema prisional, formalizem as denúncias. Está aí, portanto, posicionamento firme do presidente do Sindicato dos Policiais Penais, Victor Leite.